A Última Onda, por Gabriel Cantarino. Parte 1. Evangelho. Que evangelho você prega? Nos avivamentos conhecidos, sempre houve salvação de vidas, não apenas em frações, mas em multidões. Enquanto uns queimavam, outros eram atraídos pela chama do evangelho. Alguns pregavam, milhares criam. A história dos avivalistas, entretanto, não se resume em uma noite de evento, um culto ou uma conferência. A onda não vem em resposta a uma agenda de pregação na rua, toda sexta-feira à noite, na praça tal, no horário X. Não foi sobre um formato rígido com uma lista do que fazer, do que não fazer. Que resultados e projeção ministerial apareceram? Há um problema em inverter essa equação. Queremos descobrir o método adotado para poder alcançar os mesmos números. Mas a questão é que erramos na pergunta e, consequentemente, erramos na resposta. O que é que precisamos fazer para haver tantas conversões? Pergunta um fascinado pelo avivamento. A realidade nua e crua é que avivamento não era o que os avivalistas faziam, mas o evangelho que eles viviam. O evangelho é causa e consequência, é busca e também resposta. Olhe bem para o núcleo de qualquer avivamento e você verá o que forma o catalisador de conversões. Vida que Jesus viveu e fé apostólica. Precisamos restaurar em nós a fé apostólica depositada na vida de Jesus. O que você quer dizer com fé apostólica? Bem, é muito simples. Uma fé apostólica crê como os apóstolos em todas as áreas. Em que criam? Eles acreditavam que a vida de Jesus era superior à de qualquer homem na terra e, portanto, digna de ser vivida, digna de ser imitada, digna de tornar-se o guia de conduta. Menos que isso, não valia a pena. Não depois de terem descoberto que viver a vida de Cristo era simplesmente a resposta para tudo. A fé dos apóstolos os conduziu a pregar como Jesus, o que resultou em arrependimento e salvação de muitos, além de milagres. Os mesmos operados pelo próprio Jesus Cristo. Eles entenderam que o segredo era viver o estilo de vida que o Mestre vivia. Ele viera deixar rastros, bastava então caminhar sobre suas pegadas. Você crê no Evangelho? Imagino que sim. Faço então uma pergunta obrigatória. Sua fé no Evangelho leva você a viver a vida de Jesus? Se a resposta é positiva, você possui uma fé apostólica. Saia dessa linha convencido. O avivamento não acontece mediante qualquer fé. Isso porque uma fé que não é apostólica aponta apenas para uma superstição, uma lenda, nada além do místico. Não há vida, não há prática do evangelho nesse tipo de crença. Uma fé sem obras é de fato e biblicamente morta. A Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. O texto não afirma que a salvação vem por meio de uma fé mágica, mas em resposta ao Evangelho, porque é ele que é o poder de Deus para salvar. Agora, responda: você já viu alguém arremessar uma Bíblia na pessoa que resolveu crer com o intuito de salvá-la? Podemos concordar então que o poder não está nas folhas que contêm o Evangelho. Ele muda realidades quando acionado pela fé. Ele opera por meio da fé. Mas qualquer fé no Evangelho libera poder para a salvação? Não, não é qualquer fé. É necessária uma fé real e prática, vivida e revivida todos os dias, e não um passe de mágica. Para concluir o raciocínio, quem é o Evangelho?
Jesus Cristo. E as pontas se conectam. Voltamos à fé apostólica. Se o Evangelho é Cristo, podemos reescrever dessa forma. É necessário conservar uma fé que acredita no viver do Evangelho e aceita que o alvo é vivê-lo. O segredo é copiá-lo. A chave é reproduzi-lo. Essa fé nasce e frutifica na rotina, no estilo de vida que não pode ser inferior ao adotado pelos apóstolos, a saber, a própria vida de Cristo, a prática do Evangelho. Sem tal fé apostólica, não seremos protagonistas da última onda, nem suportaremos os últimos dias. Restaurá-la genuinamente é imprescindível para conseguir viver a plenitude do que Deus reservou para o fim. Avivamento após avivamento. O que se vê é um retorno aos primeiros dias para viver os últimos. Um exemplo é a restauração dos 5 dons ministeriais de Cristo, inclusive o apostólico e o profético. Conheço pessoalmente vários apóstolos e profetas dessa geração. Poucos, contudo, carregam uma fé que crê na mesma medida que os primeiros apóstolos e profetas. Se não conduzir o corpo de Cristo a crer como os primeiros, a restauração será de apenas um dom, ou pior, de um título. O dom serve à igreja e não a quem o carrega. A igreja precisa ser despertada a crer como os primeiros criam, senão o objetivo não foi alcançado. Precisamos expandir nossa mente sobre o que é Evangelho e é o que propõe a partir de agora. Sem entendê-lo, não só a busca pelo avivamento é prejudicada, mas tudo fica comprometido, porque estamos falando do estilo de vida que deve ser adotado por todo e qualquer cristão. Nós não queremos apenas avivamento, queremos o Evangelho. Uma vida sem conhecê-lo verdadeiramente é uma vida marginalizada, periférica, reduzida a comer migalhas embaixo da mesa. Deus nos livre de uma vida frustrada com o Evangelho e com a nossa própria pregação. A ênfase no Evangelho não é uma insistência desgastante de um tal de Gabriel Cantarino. Senão a palavra Evangelho não teria 136 registros no Novo Testamento. Ela estaria na boca de Jesus, dos apóstolos e dos discípulos, de Mateus a Apocalipse, dos 28 livros neotestamentários. 22 a citam, contra apenas 6 que não fazem nenhuma menção: Tito, Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 João e 3 João. O Evangelho era o centro da vida dos apóstolos, era o âmago da igreja, era a pergunta e a resposta, o início e o fim das coisas. Pare e pense um pouquinho. Que evangelho você prega? Antes ainda, que evangelho você vive? Você realmente vive o evangelho? Todo cristão deve saber responder a essas perguntas. Acredito-se por isso que Pedro alertou para estarmos sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. 1 Pedro capítulo 3 e versículo 15. A intenção não era apenas que respostas acerca do Evangelho estivessem na ponta da nossa língua, mas que o próprio Evangelho habitasse em nós. Por isso, esperança que há em vós. Perguntas sobre o Evangelho devem ser respondidas com a nossa vida. Então vamos começar este livro do começo, sem medo de pleonasmo ou repetições. Vamos começar pela eternidade, simples assim. O Evangelho é o começo, o meio e o fim, desde sempre e para sempre. Fique tranquilo, meu amigo, a ideia é essa mesmo: desconstruir para levantar sobre o fundamento correto. E nada é mais fundamental que o Evangelho, não escrito em folhas, mas manifesto em vida.
Evangelho eterno. O termo evangelho vem do grego euangelion, que significa boas novas. No contexto bíblico, aparece sozinho ou em expressões como evangelho do reino, evangelho da paz, evangelho do Senhor Jesus, evangelho da graça de Deus, evangelho de Deus, evangelho de seu Filho, evangelho de Cristo, evangelho da glória de Cristo, evangelho da glória de Deus bendito, o evangelho eterno. Opa, evangelho eterno? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. A noção humana de tempo afeta nossa visão. Temos dificuldade de tirar os olhos do período de nossa existência para enxergar uma época recente como a de nossos pais, quanto mais para vislumbrar o eterno. Às vezes, até refletimos acerca do futuro, de como será quando o Senhor Jesus aparecer novamente nas nuvens, porém, ainda como reflexo de uma visão curta. A eternidade não caminha só para a frente, mas ela já era muito antes de nós, bem antes dos anjos, bem antes da criação do céu, infinitamente atrás. As Escrituras afirmam que Jesus é o Pai da eternidade. Isaías capítulo 9, versículo 6. Se ele é Pai da eternidade, então veio antes dela. A verdade é que a própria eternidade foi criada e gerada por Jesus. Tendo em vista esse conceito ampliado de eternidade, o que significa dizer que o Evangelho é eterno? Ah, meu amigo e amiga, essa mensagem me comove. Antes de Adão e Eva, muito antes de mim e de você, antes mesmo de Jesus ter vindo ao mundo para concretizar o plano de salvação, já havia Evangelho. João desenha isso para nós. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar. Há um Evangelium eterno, uma boa nova que foge de nossa temporalidade e flutua sobre nossas circunstâncias. Sendo assim, não se pode reduzir o evangelho a uma solução para o pecado. Ele não surgiu porque o homem pecou. O evangelho coexiste com Deus pela eternidade. Vale ressaltar o atributo noticioso boa nova. Também pode ser boa notícia. Para que uma notícia existe? Para ser noticiada, publicada, divulgada. Refere-se a algo que deve ser propagado por seu caráter significativo. Quer dizer que já havia uma notícia importante antes do sacrifício vicário de Cristo? O Evangelho, enquanto boa notícia, já era notável antes de a humanidade entrar na história, antes de o pecado manchá-la, antes de Jesus encarnar em favor da humanidade caída. E será para sempre, depois do julgamento de tudo e de todos. A boa notícia de Deus é eterna. Então, que notícia é essa, meu Deus? Vou reformular a pergunta. Quem é a boa notícia eterna? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 até o 20. Calma aí. O sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo? Eu amo o fato de que a Bíblia conversa com a Bíblia. Ela mesma se responde.
Como não amar as Escrituras? Observe o que ela afirma. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 13 e versículo 8. Esse é o Evangelho de Jesus. Ele não foi pego de surpresa pelo pecado no jardim do Éden. O sangue dele percorre a eternidade desde antes da fundação do mundo. Ele é o motivo de a eternidade existir, e seu sangue já era conhecido por ele, por Deus, pelo Espírito e por todos os anjos. Meu amigo, deixe-me retomar o que disse no início deste capítulo. O Evangelho é Jesus. Ele já era, é e continuará a ser a boa notícia de Deus. Veja que o Pai desejava comunicação e a linguagem escolhida foi o Filho. Ou seja, em si próprio, Jesus já noticiava algo antes do evento da criação. O que noticiava? A si mesmo. O Evangelho não é uma mera solução para o pecado, mas a notícia dos lábios de Deus acerca de seu Filho. E como um ciclo perfeito, Jesus não revelava a si próprio, mas o Pai. Você consegue perceber que Deus já se comunicava pelo Filho antes de fazê-lo redentor dos homens? Isso porque havia habitantes no céu, havia igreja no céu, havia culto no céu. Tudo por um motivo: conhecer Jesus, porque isso também significa conhecer o Pai. Jesus sempre foi o centro, o motivo, a razão do céu. O Filho estava lá, revelando o Pai, sendo a boa mensagem divina. O Pai se revelava aos seres celestiais por meio do Filho, e os anjos também pregavam o Evangelho uns aos outros. Em determinado ponto, Deus decidiu criar um ser à sua própria imagem, Adão, que também poderia adquirir semelhança por meio do relacionamento, convivência próxima, íntima. E Jesus estava lá nesse início de mundo, sendo o Verbo. João, capítulo 1 e versículo 1. Ou seja, a palavra e a mensagem de Deus. A criatura, dotada de liberdade, voltou-se contra o Criador, ao voltar-se a si mesma e ao seu próprio desejo. O Senhor, contudo, continuou a desejar proximidade, mesmo quando o homem deixou-se afastar. Por querer intimidade, então, enviou o Evangelho ao mundo. O plano era eterno. O sangue já escorria, desde antes da fundação do mundo. Vou reformular. Deus revelou-se mais uma vez por meio de Jesus, Filho de Deus e Filho do homem, o Evangelho. A boa notícia eterna encarnou. Note que ele já era a mensagem, mas tornou-se a mensagem em corpo humano. O que quero dizer com tudo isso é que evangelho não é cura, milagre, libertação, livramento, provisão, evangelismo ou culto na rua. Essas coisas são muito boas e resultam do evangelho, mas não são o evangelho em si. Salvação, por sua vez, é cura, libertação e tudo que mencionei. Mas o Evangelho existe e vem antes de o homem precisar ser salvo. O Evangelho existia antes da criação do homem, enquanto a necessidade de salvação só surgiu após a queda. É fundamental entender o Evangelho como uma pessoa com quem se pode ter relacionamento e a partir de quem é possível enxergar o Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai. João, capítulo 14 e versículo 9. O Pai sempre revelou o Filho. Ele sempre anunciou a boa notícia. O Filho é o centro de toda a eternidade. Ele é o motivo de tudo, a razão de todas as coisas. Já o Evangelho, que é Jesus, mostra o Pai, anuncia sobre o Pai, prega sobre o Pai. Olhando para a Trindade sobre esse prisma,
no qual um membro vive para revelar o outro, fica claro que sempre houve relacionamento. Sempre houve um envolvimento tão próximo a ponto de os três serem um. Que mensagem! É como se ao apontar para o Pai, Jesus dissessem: venham todos conhecê-lo. Vamos passar a eternidade assim e a fonte não esgotará, porque ele é infinito. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João, capítulo 17, versículo 3. Quem convive com Deus pela eternidade não se cansa de adorá-lo por quem ele é. Até Jesus, que é Deus, convida a todos a conhecerem o Pai, mesmo já o conhecendo eternamente bem. O Evangelho eterno, Jesus, trata de muito mais do que salvação, mas de um relacionamento eterno com o Deus eterno e sua mensagem, o Filho. Se o livro parasse por aqui, eu ficaria satisfeito em saber que, no mínimo, você ficou inconformado com o quanto conhece dele. Eu ainda sei tão pouco sobre Jesus, preciso tanto desse Evangelho eterno. Vamos sintetizar. O Evangelho é Jesus, além de que, em si, Jesus revela o Pai e o convite eterno para que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6 e versículo 3. Eu amo esse versículo. Ele rompe com o sofisma de que já conhecemos e não precisamos ir mais fundo. Os anjos sempre estiveram e sempre estarão a conhecer Jesus. Você tem coragem de dizer que está satisfeito com o que conhece dele? Deus não quer que apenas que todos os homens sejam salvos, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 4. Ou seja, que o conheçam plenamente. Certa vez, meu irmão Joshua e eu estávamos no trem, indo da Zona Leste à faculdade. Um homem entrou em nosso vagão para pregar o Evangelho. Paramos tudo para ouvi-lo. Não sei explicar, mas fomos tocados pelo Espírito Santo. Joshua começou a rir no Espírito, e eu comecei a tremer no poder de Deus. Havia algo fresco naquela simples pregação. Aprendi que não devo perder a oportunidade de ouvir o Evangelho, não importa quem seja o pregador, nem se eu já conheço o tema. Não subestime a exposição do Evangelho, porque você pode estar perdendo uma oportunidade de encontrar o próprio Jesus. Outro dia, Paul Washer foi ao Mackenzie. Ele seria o pregador da noite no auditório Rui Barbosa. A fila para ouvi-lo percorria o campus. Parecia uma cruzada de um dos antigos avivalistas, que reunia multidões. Alguns desejavam ouvir um teólogo reformado, outros um missionário, mas eu ansiava pelo Evangelho. Já ouvira Washer pela internet, porém, naquele dia, mais um pouco de mim foi transformado. Lembro que as palavras daquele homem feriram meu coração necessitado. A maioria de vocês não estará na eternidade com Cristo, se vocês não crerem no Evangelho, dizia. Ele não falava com não cristãos, mas doutores em teologia, pastores, mestres, professores, gente que, como eu, nascera na igreja ou era convertida há muito tempo. Ele repetia: vocês precisam crer no Evangelho, senão só restará condenação eterna. Em meu coração respondia: eu preciso do Evangelho. Sou eu quem precisa. 2 horas depois de sair do auditório, eu ainda estava chorando. Eu preciso do Evangelho. Eu preciso. Sou atingido por Deus toda vez que eu ouço falar do Evangelho. Já citei e repito: o Evangelho não são meras palavras, mas poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Neste momento, meu amigo, enquanto escrevo estas palavras, estou em lágrimas sendo tocado pelo Evangelho. Preciso perguntar: você ainda precisa do Evangelho? Você pode reconhecer que necessita dele, que conhece pouco, que não compreende a magnitude do seu caráter eterno
e que coincide com o próprio Cristo? Atente às palavras de Paulo aos Romanos que citei anteriormente. Pois não me, pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1 e versículo 16. Agora, diga-me, meu caro, Jesus transmitia boa notícia apenas em palavras? Não. Jesus era e vivia boa notícia. Ele mostrava em atitudes a vida do Evangelho e quem é o Pai. E essa pregação transbordava poder. Implicitamente dizia: apenas olhem para mim e leiam a mensagem divina. Tudo que sou e tudo que faço comunica meu Pai e seu reino. Toda a mensagem está contida em Jesus. Por isso, viver a Cristo é viver o Evangelho. Sei que é indispensável um exercício de desconstrução para assimilar tudo isso, mas aceitar o fato de que Jesus sempre foi e será para sempre a boa notícia amplia irremediavelmente a noção de Evangelho, além de aplicar um valor incalculável. Enxergar assim extermina qualquer possibilidade de apequená-lo para aquilo que nos salva do inferno. Não havia inferno, não havia pecado, mas havia Jesus, a expressão exata de Deus, ecoando o Evangelho de eternidade a eternidade. Personificar muda tudo. Se o Evangelho é uma pessoa que já existia e era uma boa notícia antes da necessidade de pregar salvação, então o cerne do evangelismo precisa mudar. Não se trata apenas de sair por aí gritando o que ele pode fazer, salvar, libertar, curar, prover, mas de promover um encontro, tornar o eterno acessível, permitir que ele seja palpado, visto, ouvido. Quem me conhece sabe. Amo quando Jesus aparece enquanto falamos sobre ele. Foram inúmeras as vezes que Cristo veio durante um evangelismo individual. É simples. Ele é mais que uma história contada, um versículo decorado, um panfleto entregue. E, com certeza, ele é mais do que aquilo que ele faz. Ele é mais, inclusive, que a cruz. Não foi a cruz que fez o meu Jesus. Ele era antes e continuou depois dela, o mesmo ontem, hoje e para sempre. E ele deseja revelar-se em relacionamento, porque esse é o reflexo da vontade divina. Acredite, a pregação fica bem mais fácil quando o evangelho não é uma série de versículos decorados, mas a mensagem em pessoa transbordando dentro de você para o mundo. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João capítulo 5, versículo 39. As Escrituras, pelo Espírito Santo, devem gerar em você o testemunho de Jesus, não para que você seja apenas uma pessoa que conta um testemunho, mas uma que se tornou o testemunho do Evangelho. É disso que o mundo precisa, de um evangelho que pode ser apalpado em nossas vidas. Milhares de páginas de livros teorizando e teologizando o evangelho podem ensinar muito, mas nunca serão uma pessoa. Jesus é. Já vimos que em si ele contém integralmente a boa notícia eterna. Manter um relacionamento íntimo com a mensagem de Deus em pessoa não é o mesmo que estudar essa mensagem. O que podemos aprender com pesquisa e dedicação esbarra em limites naturais, enquanto que perceber toques da própria mensagem transforma-nos sobrenaturalmente. A ideia de Deus não foi criar linhas de código e estabelecer algoritmos para enquadrar o comportamento de robôs. Ele formou seres que, à sua imagem, são inteligentes e livres para escolher, ao mesmo tempo que essencialmente sociáveis. O Evangelho fala essa língua não impositiva nem teórica. A maneira correta de decifrá-la é por meio de relacionamento não forçado.
Conheça Jesus e você aprenderá mais sobre o Evangelho do que anos de aulas em um seminário. Nada contra o seminário e os cursos de teologia, que fique claro. Mas não são eles que geram em nós o poder de Deus para testemunhar Jesus. Só o relacionamento pessoal com Jesus faz isso. Você se lembra dos apóstolos iletrados? Eles não estavam nas escolas rabínicas, eles estavam com Jesus. Eu por muito tempo preguei um evangelho medíocre, sem vida, porque não tinha vida no evangelho, nem o evangelho tinha vida em mim. Porém chegou o tempo em que Jesus, o próprio evangelho, encontrou-me. Não fui eu que o encontrei, eu não poderia encontrá-lo, mas quando ele veio, eu me abri. Quando o Evangelho, o poder de Deus, me atingiu, algo sobrenatural passou a acontecer também ao meu redor, mesmo quando eu não dizia nada. E quando eu falava, frutos apareciam. Aquelas mesmas pregações que não resultavam em nada passaram a gerar conversões, simplesmente porque eu comecei pessoalmente me relacionar com Jesus. Uma vez entrei na sala de aula e estranhamente as pessoas olharam para mim como se vissem um fantasma. Constrangido, não querendo atrapalhar a aula, sentei ao lado de uma colega sem dizer uma única palavra. Ela encostou em meu ombro e começou a chorar. Depois que a aula acabou, colegas vieram até mim e perguntaram: Onde você estava? Quando você entrou, parecia que algo tinha entrado com você. Onde eu estava? Junto com aqueles desequilibrados, passando tempo com Jesus. Ele entrou comigo naquela sala. Talvez você tenha pensado: Nossa, Cantarino, como você é ungido e especial. Não, eu não sou mais especial que você. Isso está disponível a qualquer pessoa que vive um relacionamento com Jesus e que crê no Evangelho como sendo o poder de Deus para tocar o mundo. Quero abrir mais caminhos sobre o que é o Evangelho, mas minha oração é que você tenha chegado até aqui certo daquilo que ele não é. Há muitos outros evangelhos sendo anunciados por aí, que não são a mensagem de Deus, distanciados do relacionamento com Jesus. Qualquer evangelho que é pregado fora da comunhão e de um relacionamento com Jesus não é o evangelho. Esse foi o alerta que Paulo deixou à igreja de Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele do que recebestes, seja anátema. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículos 6, 9, 11 e 12. Luz, caráter, comunhão. Olhe bem para esse texto junto comigo. Mas, se o nosso testemunho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz.
Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 ao 6. Você prestou atenção? É incrível como Paulo compreendia e explicava o Evangelho. Nesse trecho da segunda carta aos Coríntios, 3 definições ficam evidentes. Vamos desmembrar, mas os pontos são inseparáveis. 1. Evangelho é luz, é revelação. 2. Evangelho é caráter de Deus. 3. Evangelho é um lugar de comunhão. Em primeiro lugar, o apóstolo retrata incrédulos cegos no entendimento em contraste com aquilo que os pode fazer ver, a luz do Evangelho da glória de Cristo. Em diversos pontos, a palavra luz na Bíblia aponta para a revelação. A pregação do Evangelho não pode consistir apenas em mensagem ou discurso, mas precisa produzir entendimento. Deve servir como iluminação à mente. O objetivo é revelar, mas não revelar uma série de tópicos e uma cadeia de informações. Nesse sentido, nossa pregação precisa ser primeiramente acessível. Conheço muita gente que prega uma mensagem super espiritualizada, com jargões evangélicos e carregada de versículos bíblicos. Mas o ouvinte permanece perdido, sem entender nada. Isso acontece porque a pregação não veio respaldada por quem é o conteúdo. O que importa é Cristo, e não a pregação em si. Ela não pode atrapalhar. A pregação precisa comunicar Jesus e não meramente aquilo que você sabe sobre ele. Só uma coisa é necessária: abrir caminho para que a pessoa chegue a uma revelação pessoal de Cristo. A questão é: o que gera a revelação não é a robustez da mensagem. Já a acessibilidade ilumina, cria pontes. Foi assim com Saulo em Atos 9. Jesus sequer pregou alguma mensagem acerca de si próprio, mas revelou-se mediante uma luz. E foi essa luz que trouxe à tona fisicamente a cegueira do coração do perseguidor da igreja. É simples. A mensagem é Jesus. A luz necessária aos olhos dos cegos é Cristo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Atos capítulo 9, versículo 1 até o 9. O primeiro evento da conversão é deparar-se com a luz, com a revelação. De quem? Quem és tu, Senhor? Perguntou Paulo. Eu sou Jesus. Então Cristo se revelou. É interessante que Paulo não pergunta, Senhor, quem sou eu? Qual a minha identidade? Mas quem és tu, Senhor? Esta é a pergunta do Evangelho. O Evangelho não veio exclusivamente para responder quem eu sou,
mas acima de tudo para responder à pergunta que mais importa em toda a eternidade: quem és tu, Senhor? É isso que os anjos vivem perguntando. Não é diferente do que está em Mateus 16, quando Jesus diz: quem as pessoas dizem que eu sou? Só quem tem revelação pode responder: tu és o Cristo. Voltando à conversão de Paulo, percebe-se que tudo mudou radicalmente depois daquela pergunta. A resposta que o recém-iluminado passou a encontrar foi: eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. A luz do Evangelho o tocou e abriu seu entendimento para que recebesse a revelação de que o Evangelho é Jesus. Não à toa o apóstolo por diversas vezes falou sobre o Evangelho que recebeu de Cristo, relacionando o Evangelho em si como revelação pessoal que ele recebeu diretamente do Senhor. Para Paulo, Evangelho, luz e revelação são a mesma coisa, a mesma pessoa. Quando Paulo escreveu aos Coríntios sobre resplandecer à luz do Evangelho da glória de Cristo, ele relatava sua própria experiência. A luz do Evangelho da glória de Cristo o derrubou do cavalo, apresentou-se e deixou vir à tona a condição de cegueira. Vale ressaltar o impacto desse encontro, que não foi nada tedioso. Se Jesus carrega em si o Evangelho e a Bíblia diz que Jesus é poder de Deus para a salvação, Paulo não esbarrou em qualquer coisa. Houve colisão com um poder sobrenatural. O contato com o Evangelho que acaba por gerar uma conversão não é natural. Há uma forte luz que opera algo no interior do homem e algumas vezes também no exterior. Não podemos pregar menos que isso, porque o Evangelho é poderoso. Implica abalo, deixar alguma marca, chacoalhar a pessoa. Sobre esse poder falaremos mais a seguir. Esta é a primeira definição. O Evangelho é uma revelação poderosa, é uma luz que cega. Naturalmente surge o segundo ponto, completamente entrelaçado e explicitado pelo primeiro: caráter de Deus, por quem se revela é Jesus, a imagem exata do Pai. Sempre que vemos referência bíblica à glória de Deus, a ideia por trás é o caráter dele, quem ele é, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 e 5. Nós não pregamos a nós mesmos, não é sobre nós. O Evangelho não é uma revelação da vida do cristão, mas da vida de Cristo. O meu testemunho não é mais poderoso do que o testemunho de Jesus. É sempre sobre quem ele é, sobre seu caráter, muito mais do que aquilo que ele pode fazer ou do que nós podemos fazer em nome dele. Por isso é correto dizer que a pregação centrada do benefício e não no relacionamento está fundamentalmente errada. Uma pessoa que vem ao Evangelho por causa de benefícios permanecerá no Evangelho por causa deles. Evangelho tem a ver com o caráter de Deus e precisa ser anunciado assim. Por quê? Porque tem contato com a revelação de quem Ele é, transforma quem somos, a imagem e semelhança dele. E isso sim é conversão. Estar exposto ao caráter de Deus face a face. É a chave da transformação e não mantras evangelísticos. O Evangelho eterno pregado do céu pelos anjos é sobre o caráter imutável de Jesus.
e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6 e versículo 3. A palavra hebraica, traduzida como clamar, é quara, que significa proclamar, convidar, ou seja, os anjos não apenas proclamavam a santidade de Deus uns aos outros, mas também convidavam a santidade de Deus. Uau! Essa é uma pregação do Evangelho de Deus. Eles pregam que Deus é santo, convidando a viver a santidade de Deus. Se evangelizássemos assim, o Brasil e as nações certamente estariam mudados. Fulano, Deus é santo e você pode ser santo como ele é. A pregação do Evangelho é um convite ardente à santidade de Deus. Isso é o Evangelho. A adoração celestial é formada com base no Evangelho que os seres celestiais pregam e vivem. Você está entendendo isso? Os anjos pregam e vivem sem descanso o Evangelho de Jesus uns para os outros. Amigo leitor, eu oro para que na eternidade com Cristo eu encontre você. E adivinhe o que eu farei assim que o encontrar? Pregarei o Evangelho. Eu nunca vou deixar de pregá-lo. Essa é a realidade celestial. Ver Jesus e anunciar o que está vendo, convidando todos a viverem exatamente como aquele para quem se está olhando. Não é acidental o fato de os 4 seres viventes serem cheios de olhos por diante e por detrás. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não têm descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Ainda que capacitados a enxergar diferentes ângulos, uma característica os arrebata. Repetem Santo, Santo, Santo. Meu Deus, que incrível! Mesmo com muitos olhos, não é possível captar tudo, porque há um infinito a ver. Sim, são necessários muitos olhos para ver Deus, mas suspeito que nem todos os olhos de todos os seres sejam suficientes. É por isso que precisamos de uma eternidade toda para conhecê-lo. Se nós, meros mortais não, eternos, ficamos sem palavras diante de pessoas ou coisas louváveis, o que dizer de quem pode enxergar, literalmente, a face do Senhor? Se os 4 seres viventes estão há uma eternidade clamando santo, imagine então quão pouco conhecemos da santidade de Deus. Eu quero ver o que eles estão enxergando. Eu quero ver o Evangelho que eles estão vendo. Então, com base no que meus olhos viram, eu também quero viver e pregar. Da mesma forma, indissociavelmente, chegamos ao terceiro ponto. O Evangelho é comunhão. O objetivo de Deus sempre foi relacionamento, o que se prova em seus atos desde a eternidade. Se você não vive comunhão com Ele, nem baseia o evangelismo na mensagem do relacionamento, confundiu o que é o Evangelho. O trecho de Coríntios anteriormente foi recortado propositalmente na expressão "na face de Cristo". Veja a frase toda. Das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A luz resplandece em nosso coração para que conheçamos a glória de Deus, certo? Encontramos aqui os 2 primeiros itens, revelação e caráter. O terceiro, comunhão, está onde?
na face de Cristo, literalmente. Pergunta: onde você encontra o evangelho que você prega? Será que você está conhecendo o evangelho na face de Cristo? Porque é lá que se encontra o evangelho, cara a cara com o Filho do homem, em uma vida de comunhão. Precisamos entender essas coisas, senão viveremos mero ativismo. Vamos pregar, curar enfermos, libertar cativos, coisas incríveis que Jesus fez, mas distantes de um lugar de revelação, de caráter e de comunhão. Deus não desejava estas sem aquelas e vice-versa. A pergunta crucial aqui é: se você não pregar, ainda assim você vive o Evangelho? Vou reformular a pergunta. O Evangelho que você vive resume-se no que você prega ou em quem Jesus é? Eu tenho uma filha espiritual que, quando começou a andar conosco, pregava todos os dias na rua. Um dia, percebi que aquele trabalho não fluía de um lugar de intimidade com Jesus. A pregação estava mecânica, automática, como quem aciona o botão já sei o que fazer. Então pedi que ela tirasse um tempo para buscar o caminho de volta ao lugar de comunhão. O que descobrimos foi que ela não conhecia esse lugar. Ela dizia: aprendi que para queimar você tem que pregar, admitindo que sentiu o amor de Deus, o amor a Deus esfriando. Que coisa incrível! Descobrimos juntos naquele discipulado. O fogo dela só se mantinha aceso mediante esforço pessoal e justiça própria. Anote em seu coração o fogo que Deus acendeu. Ele mesmo é responsável por manter aceso. Tudo o que precisamos fazer é mantermos no mesmo lugar em comunhão. Não são minhas obras que alimentam o fogo. Deus é o fogo consumidor. É o que ele é desde a eternidade. Isso significa que o caráter de Deus se sustenta nele mesmo. Se ninguém for salvo, Deus continua o mesmo. Se ninguém for curado, Deus continua o mesmo. Ok, Cantarino. Deus permanece o mesmo, eu sei disso. Mas se nada disso acontecer, você permanece o mesmo? Você continua no mesmo lugar de comunhão? Judas não permaneceu. E quero que você se lembre desta cena. Jesus estava na casa de Lázaro, o homem ressuscitado. Convidara o homem eterno à comunhão. Apóstolos e discípulos comiam e bebiam junto com os dois. Quem não gostaria de estar naquela mesa? Maria, irmã de Lázaro, chega aos pés de Jesus e começa a ungí-los. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que se ali lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. João capítulo 12, versículos 4 ao 8. Que texto incrível! Judas era ladrão, mas naquela mesa ele não estava roubando dinheiro, mas sim intimidade. Que desperdício, dizia o coração de Judas. Aquilo era extravagante demais para ele. Então, seu coração ladrão queria roubar de Maria a comunhão que ela experimentava aos pés de Jesus. Alimentar os pobres era apenas uma desculpa. Deixe-me perguntar: o que está roubando sua intimidade com Jesus? Os pobres? A pregação do Evangelho? Os enfermos? Quem é o Judas que está em seu quarto de oração?
querendo roubar o seu tempo com ele. Deixe a verdade do coração de Jesus atingir você. Eu sou mais importante que os pobres. Eu sou mais importante que os perdidos. Mais importante que os enfermos e os endemoniados. Eles sempre estarão por aí. Fique comigo enquanto eu estou com você. Depois você pode sair e alimentá-los, salvá-los, curá-los e libertá-los. É urgente entender o seguinte: intimidade é mais importante que atividade. Não suponha que a atividade não é importante, mas ela não é prioridade. O Evangelho não é descoberto em outro lugar a não ser na face de Jesus. Mesmo que ele demore dias ou anos para que Jesus o libere para sair e pregar o Evangelho, permaneça aos pés dele, no caminho de comunhão com ele. Jesus é mais importante que os perdidos. Vamos olhar mais uma vez para o que aconteceu com Paulo. Ele encontrou a luz e viu que se tratava de uma pessoa. E depois? A Bíblia diz que ele ficou sem comer e sem beber. Paulo passou 3 dias em jejum e oração. Uau! Ele não queria sair para pregar, mas ele desejava comunhão. Aquele homem entendeu que precisava encarnar a mensagem, tornar-se a mensagem, simplesmente como Jesus, que é a boa notícia eterna de Deus. O verdadeiro evangelho conduz à vida, não à teoria. O verdadeiro evangelho impulsiona a estar constantemente diante da face de Cristo, até ser como ele é. Dessa forma, quando você sai do quarto, do lugar de comunhão, a salvação vai com você, acompanha você. Você pode ter algum resultado pregando qualquer evangelho, sem vivê-lo ou sem incentivar o ouvinte a ser como Jesus em seu próprio viver. Mas não há garantia com relação à qualidade dos crentes que nascem a partir dessa pregação esvaziada de poder. O Evangelho é poder. Você se importa de ler mais uma vez esse texto? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1 e versículo 16. Depois de voar por 3 dias incríveis, definições de Evangelho, luz, caráter de Deus e comunhão, preciso pousar na região do poder. Já comentamos acerca da conversão de Paulo, marcada por um evento tão impactante que chegou a ferir os olhos naturais daquele perseguidor da igreja. A experiência salienta o potencial poderoso de um encontro com a luz do Evangelho, porque existe poder de Deus para a salvação. Charles Finney, avivalista presbiteriano, dizia: a nossa maior necessidade nos dias de hoje é poder do alto. Leonard Ravenhill sempre disse: com tudo que possuís, adquire unção. O que esses homens de Deus entendiam? Que não há evangelho sem poder de Deus. E quem é esse poder de Deus para a salvação? Jesus. Não dá para separar Jesus do evangelho. E não dá para separar o evangelho do poder de Deus. Vamos reformular o versículo? Jesus é o evangelho, certo? Pois não me envergonho do evangelho de Jesus, porque Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Jesus é o Evangelho e esse homem é o próprio poder de Deus. É assim que ele deveria ser chamado: Jesus, o poder de Deus. A igreja de Corinto, uma das mais capacitadas em poder, estava tentando dividir o Cristo, mas Paulo os repreende. Acaso Cristo está dividido? Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus.
1 Coríntios capítulo 13 e 24. Alguns queriam ser sábios em detrimento do poder. Outros queriam o poder de Deus em detrimento da sabedoria. Mas o evangelho não está dividido. Por quê? Porque não se pode dividir a Cristo. Ele mesmo disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22 e versículo 29. Tem muita gente doutrinada sem poder de Deus. O que Cristo afirma sobre elas? Estão erradas. Tem muita gente com poder de Deus sem doutrina. O que Cristo afirma sobre elas? O mesmo, estão erradas. Toda pessoa que conhece realmente Jesus é versada nas Escrituras e, ao mesmo tempo, vive o poder de Deus. Não podemos escolher uma parte de Jesus. Precisamos de sabedoria e poder de Deus. Precisamos do Evangelho inteiro. É claro que o que você está lendo nestas linhas pode transformar o conteúdo de sua pregação durante o evangelismo. Mas não se engane, não se trata exclusivamente de como transmitimos a mensagem ou do que fazemos durante a pregação, mas é necessária uma ação de Deus em direção ao homem. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 4. A palavra demonstrar denota domínio de algo e liberdade para atuar. Ou seja, Paulo havia recebido o poder de Deus, mas, mediante a pregação, ele podia livremente demonstrar poder ou não. O apóstolo já havia experimentado uma pregação vazia de poder e não queria mais pregar assim. Seu desejo era manifestar o Espírito e o poder de Deus. Observe o que Charles Finney disse sobre si mesmo em Diário de Charles Finney. Algumas vezes me achava vazio desse poder. Saía a fazer visitas e verificava que não causava nenhum impacto que conduzisse pessoas à salvação. Exortava e orava, também sem resultados. Separava então um dia para ficar sozinho em jejum e oração, temendo que o poder me houvesse deixado e indagando ansiosamente pela razão dessa aparente destituição. Após ter me humilhado e clamado por auxílio, o poder voltava sobre mim em todo o seu vigor. Tem sido essa a experiência da minha vida. Esse presbiteriano entendeu o mesmo que Paulo, e Paulo entendeu o mesmo que Jesus. Nem mesmo Cristo ousou fazer algo sem poder de Deus. Ele era plenamente filho de Deus e poderia cumprir sua missão mesmo sendo uma criança pequena, mas não fez isso. Ele aguardou o tempo certo, o tempo em que seria batizado nas águas e receberia a confirmação de Deus Pai e Deus Espírito Santo. Quando aconteceu, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Porém, há mais. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Lucas capítulo 4, versículo 1. Após atingir 30 anos, ser batizado nas águas e ser cheio do Espírito Santo, o que Jesus fez? Saiu pregar? Não, não foi isso que Jesus fez. A palavra traduzida como cheio em Lucas 4, versículo 1, é pleres, cujo primeiro significado no grego é preenchimento completo. Espere um pouco. Jesus estava completamente cheio, mas não saiu para pregar? Não. Jesus ainda aguardava algo superior acima do enchimento do Espírito. Como assim? Existe algo superior a isso? Após ser cheio do Espírito Santo,
Jesus foi para o deserto para jejuar 40 dias e 40 noites. Jesus não jejuou e orou para ser cheio, ele já estava cheio. Então, por que ele jejuou e orou? Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Lucas capítulo 4, versículo 14. Uau! O que aconteceu naquele período de 40 dias? O enchimento do Espírito, mediante jejum e oração, transformou-se em uma manifestação explosiva do poder de Deus. A chave do ministério de Jesus não era apenas o batismo ou enchimento do Espírito, mas o poder de Deus correndo vivo pelo corpo dele, por causa de uma vida rendida. Se nem Jesus ousou pregar o Evangelho sem poder, quanto mais você e eu. O Filho de Deus encarnado, sua carne, a um longo processo de jejum e oração, porque necessitava da mesma coisa que Paulo, Charles Finney e todos nós, poder de Deus. Meu amigo e minha amiga, eu preciso perguntar: você tem uma vida de oração? Você tem um estilo de vida de jejum? Esta era a vida de Jesus. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8. Nós jamais experimentaremos poder se não nos humilharmos perante Deus. Algumas pessoas podem acusar-me de legalismo, mas a verdade é que orar e jejuar são o mínimo. São princípios do reino de Deus que Jesus cumpriu para deixar-nos de exemplo. O choque de realidade é inevitável. Não há fruto de salvação sem poder de Deus. Lembre-se que os apóstolos passaram 3 anos com Jesus, aprendendo e praticando, e já haviam até recebido o Espírito Santo antes mesmo do Pentecostes. João capítulo 20, versículo 22. Ainda assim, depois da ressurreição, precisaram de 40 dias aprendendo mais profundamente sobre o reino de Deus, para só então o Cristo ressurreto os liberar para pregar o Evangelho. Isso é chocante para mim. É bizarro pensar que eles ainda não estavam habilitados para serem testemunhas de Jesus. Aparentemente possuíam tanto, então o que lhes faltava? Poder de Deus. Das 500 pessoas que ouviram o Cristo ressurreto, 380 foram embora e 120 permaneceram aguardando o poder do alto. Lucas, escritor de Atos dos Apóstolos, não perde tempo relatando o que as 380 pessoas foram fazer. Mas nós sabemos o que elas não fizeram: aguardar. Muito provavelmente elas se julgavam aptas, achavam que já haviam aprendido demais, visto demais, ficado demais com Jesus e, portanto, estavam prontas e já eram testemunhas. As 380 que foram embora não são nosso padrão. Nosso padrão é a fé apostólica. Só ela nos levará ao verdadeiro avivamento. Aquelas discentes mantinham fé no testemunho delas mesmas, mas sem confirmação de poder do alto. Há 2 testemunhos aqui, um falso e um verdadeiro, um de cima e um de baixo. Você escolhe qual testemunha você é e qual testemunho você dá. Os falsos permanecem no seu próprio testemunho, sem poder. Mas os verdadeiros, os genuínos, os aprovados, os confirmados,
sabem aguardar o testemunho do alto. Foi um teste de paciência e obediência. 1 dia, 2 dias, 3 dias e nada. Vamos embora, que tédio ficar esperando, dá trabalho demais. Eu posso pregar sem esse tal testemunho. 8 dias, 9 dias, 10 dias e de repente, poder do alto. É interessante que os 120, mesmo conhecendo e tendo caminhado com Jesus, não haviam experimentado nada parecido com aquilo, mas quando aquilo chegou, eles sabiam que era verdadeiro. É assim e somente assim que resgatamos conversões como aquela do tempo da Igreja Apostólica. A matemática é exata, o reino de Deus também. Assim como 2 e 2 são 4, o poder de Deus só resulta em uma coisa: conversões. Milhares se rendiam a Jesus mesmo sem que houvesse esforço dos discípulos. Eles viviam Jesus, então liberavam sabedoria e poder. O Jesus de dentro deles fluía, transbordava, resultando em salvação de homens. Quando a conversão acontece em poder e não por mero convencimento natural, o resultado são conversões genuínas ao Evangelho. Infelizmente, é possível atrapalharmos esse processo. Quando pregamos moralismo, por exemplo, invertemos tudo. Você precisa parar de fumar, usar droga e fazer sexo, senão vai para o inferno. Alguém resolve dar um sermão óbvio. Claro que vai para o inferno e ele sabe disso. Mas isso não é pregar o evangelho. Não é isso que muda, mas sim o poder de Deus. Se pregamos moralismos sem uma ação do evangelho, só criamos tropeço. Timothy Keller afirma que o resultado do evangelho não é o evangelho. O que ele quer dizer? É muito simples. Tem pessoa que não fuma, não bebe, não usa drogas. Muitas outras são amorosas, não possuem vícios, fazem caridade, não falam palavrões e até vão à igreja. Mas você pode afirmar que alguma delas vive o evangelho? Claro que não. É aquela cidade com baixos índices de violência, roubo, prostituição. É possível dizer que o reino de Deus está implantado ali? Também não. O evangelho gera, sim, transformação, mas é muito mais que isso. O evangelho é mais do que mudar o comportamento da pessoa. É mais do que lidar com o pecado. É encaminhar a pessoa a uma vida de relacionamento e comunhão com Deus. Você consegue entender isso? O Evangelho é a revelação de quem Deus é, com o objetivo de trazer-nos a comunhão com Ele. Ele também é carregado de poder do alto para promover salvação, e isso não acontece sem impacto. A soma desses fatores resulta em transformação e abandono do pecado. Em suma, encontre Jesus que você conhecerá poderosamente o Evangelho. Viva Jesus e você estará vivendo a plenitude do Evangelho. O resto é consequência. Deixe o desafio. Viva de fato, empoderado pelo alto, o Evangelho e vá às ruas para pregá-lo. Depois, conte-me se o resultado continua o mesmo.